E aí, pessoal, tudo bem? Falar um pouco aqui do São Paulo e Palmeiras este domingo, um jogo bastante polêmico, aí, como tem sido um pouco comum aí no futebol paulista, clássicos com muita polêmica, ainda mais de novo envolvendo aí questões do VAR, como já tinha sido no jogo de ida entre São Paulo e Palmeiras e alguns outros jogos aí ao longo desde o ano passado, a gente já vem com isso. Vou falar do São Paulo um pouco mais pra frente, mas primeiro focar uma coisa importante que eu acho no Palmeiras. Durante o jogo, o Filipão, quando o gol do Daverson, que já era perto do fim do jogo, é anulado, o Filipão faz até um gesto aí, sugerindo que o time deixasse o campo. Depois ele é informado que realmente o gol estava irregular, e ele acalma, e na entrevista coletiva ele admitiu isso, né? Ele admitiu que pensou em mandar o time sair de campo, mas também disse que reconheceu que o gol anulado do Daverson foi um gol irregular, que não deveria mesmo ser dado esse gol. De qualquer forma, cria de novo essa narrativa de que o Palmeiras acaba não conseguindo um bom resultado no clássico, que a questão do VAR, da arbitragem. Teve a polêmica longa da final do Campeonato Paulista do ano passado. Já teve uma questão do jogo de ida contra o Novo Horizontino nas quartas de final. A questão do pênalti do Dudu, pênalti no Dudu no jogo de ida da semifinal contra o São Paulo. E agora as questões desse jogo. De fato, a arbitragem tem demorado muito para tomar decisões. Eu já até fiz um vídeo disso aí comentando como isso é um problema desse início de adoção do VAR no futebol brasileiro. Às vezes parece que o pessoal ainda tem ainda tem muitos dedos na hora de tomar uma decisão, que eventualmente revertendo a decisão que o árbitro tomou no campo na hora, e fica aquela novela para decidir, o que acaba criando uma sensação até pior, de que tem alguma coisa errada, porque eles estavam em dúvida, se tem tanta dúvida não deveria ter voltado atrás, tudo. Mas o principal que eu queria falar do Palmeiras é que o Palmeiras precisava deixar um pouco isso de lado. Eu até entendo, quando o Palmeiras perdeu a final do Campeonato Paulista do ano passado pro Corinthians, e daí ficou aquela discussão aí durante meses até, sobre se houve interferência ou não externa da arbitragem, tudo, se o jogo era válido ou não, se ia voltar a jogar, todas essas coisas. Uma coisa que eu vi de alguns amigos palmeirenses é que eles nem tinham a expectativa, a esperança de que o jogo voltasse, que o título do Corinthians fosse retirado, qualquer coisa assim. Mas o Palmeiras precisava fazer com que um erro contra o Palmeiras custasse muito caro, né? Que custasse caro de encheção de saco mesmo, né? O Palmeiras vai encher o saco, o Palmeiras vai ficar brigando ali para ter o tratamento que considera justo da arbitragem. O que eu até acho que é uma ideia que, assim, do ponto de vista da diretoria, tudo acho que faz sentido. O problema é que isso tem passado muito para o campo. O Filipão tem falado muito nisso, os jogadores, vez ou outra, têm falado nisso, e eu acho que a diretoria trabalha com a cartolagem. A diretoria trabalha o que ela achar que for necessário de fazer política, qualquer coisa assim. Os jogadores e a comissão técnica têm que tratar de fazer o time jogar. E esse é o problema do Palmeiras hoje. O problema do Palmeiras não foi o VAR do gol do Novo Horizontino, não foi o VAR que marcou um pênalti pro Novo Horizontino que depois foi desperdiçado, não foi o VAR no pênalti do Dudu, que eu particularmente achei que não foi pênalti, não foi o VAR que anulou o gol do Lisieiro e anulou o gol do Daverson no jogo deste domingo. O principal problema do Palmeiras é que o time não tá jogando. Eu até gravei um vídeo logo depois do Palmeiras e São Paulo, da primeira fase do Paulista, dizendo que o Palmeiras estava evoluindo. E eu já me arrependi um pouco, às vezes que eu fui um pouco precipitado, porque eu via sinais de evolução do Palmeiras quando o Ricardo Goulart entrava e o Palmeiras jogava sem centroavante. Porque o Ricardo Goulart é um jogador que ele tem chegada na área mais ou menos típica de centroavante, mas ele não é um centroavante, ele sabe jogar mais como segundo atacante, sabe jogar até como numa linha de meio de campo. Então ele é um jogador que poderia dar mobilidade. Mas o Palmeiras não está saindo do lugar, na verdade. O Palmeiras não tem usado tanto isso assim. Continua com um homem de referência na frente, no caso de ontem, o Daverson. E o Palmeiras continua com um jogo muito quadrado. É um jogo que em muitos momentos é eficiente. O Palmeiras tem grandes jogadores também que fazem com que esse tipo de jogo pode funcionar. Mas por um elenco estelar como o do Palmeiras, com um técnico que tem um nome e tem uma força até para conseguir impor um trabalho como tem o Filipão, dava para esperar mais o Palmeiras já nesse ano. Acho que no ano passado o time tinha um estilo parecido, mas estava melhor. No ano passado o Palmeiras
Palmeiras conseguiu, mesmo com esse estilo, descascar muito abacaxi que apareceu no meio do caminho, né? Então o Palmeiras, mesmo com um time bem mesclado, conseguiu empatar um jogo importante contra o Inter no Beira-Rio, e empatar um jogo decisivo contra o Flamengo. O Palmeiras conseguiu ganhar do São Paulo no Morumbi, né? Foram jogos muito importantes no Campeonato Brasileiro. Naquele segundo turno de Brasileiro, quando o Palmeiras arrancou pro título. Então, assim, o Palmeiras conseguiu resultados em jogos difíceis. Tudo bem. O Palmeiras foi muito mal contra o Cruzeiro e foi muito mal contra o Boca na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas no Campeonato Brasileiro deu certo. Neste ano, nem isso tem dado direito. Quando o Palmeiras pega um time um pouco mais arrumado, tem tido muito mais dificuldades do que vinha tendo. O Palmeiras, acho que teve uma vitória que o placar foi um pouco exagerado, mas tudo bem, foi uma boa vitória, não dá pra reclamar. Contra o Júnior Barranquilla, lá na Colômbia. Se bem que o Júnior Barranquilla tá mal, eu esperava mais do Júnior Barranquilla, acho que todo mundo esperava, o time no papel é bom. Mas o Palmeiras pegou um São Lourenço que vem mal no argentino, mas estava um pouquinho mais arrumado, o São Lourenço ganhou. O Palmeiras pegou o time B, o Palmeiras misto pegou o time B do Santos na primeira fase do Paulista, mas o Santos, mesmo com o time B, é um time bem treinado, empatou o jogo, né? O Palmeiras até foi melhor, mas o jogo empatou. Contra o Corinthians, o Corinthians ainda em formação, ainda estava um time meio confuso ainda, mas o Corinthians conseguiu segurar o Palmeiras. E mesmo contra alguns bons times do interior, o Palmeiras sofreu bastante, né? Como, por exemplo, no jogo contra a Ferroviária, no jogo contra o Red Bull, no jogo contra o Oeste, que o Palmeiras ganhou, mas levou a bola na trave. Foi logo no começo da temporada também, até vai lá, vai. Mas teve um pouco de dificuldade. Contra a Ferroviária, por exemplo, foi um jogo que o Palmeiras teve muita dificuldade. Quer dizer, quando pega um time um pouco mais arrumado, esse time do Palmeiras tem tido dificuldade, não tem conseguido jogar. Ano passado estava mostrando mais resultados em situações até mais críticas do que as que já enfrentam neste ano. E isso que o Palmeiras tem que se preocupar bastante, e porque se tem uma coisa muito boa pro Palmeiras, né, é que ainda dá muito tempo de consertar. Porque a primeira fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras, mesmo com todos os problemas, não deve ter problema para se classificar contra o Melgar e contra o Júnior Barranquilla. Talvez fique em segundo por causa do São Lourenço, mas mesmo assim deve passar de fase. Agora foi eliminado do Paulista, então vai ter um tempo ali, vai ter umas 2 semanas aí para também dar uma ajeitada em algumas coisas para o início do Brasileiro. E mesmo assim o início de Brasileiro também tem um início mais lento, alguns times também vão estar poupando por causa de Libertadores, de Copa do Brasil, sei lá o que. O próprio Palmeiras talvez poupe um pouco, então também não fica aquela pressão toda. Quer dizer, o Palmeiras tem muito tempo ainda até começar a pegar mata-mata de Libertadores, até pegar a Copa do Brasil, até ele entrar na Copa do Brasil, que quando a temporada vai ficar mais delicada. Então, já que saiu do Paulista, o Palmeiras tem tempo de consertar. Mas acho que o Palmeiras precisa perceber isso. Perceber que dá pra jogar muito mais com esse time que o Palmeiras tem, e tem ferramentas pra isso. Eu acho que eu fui otimista demais acreditando que o Palmeiras já estava evoluindo. Na verdade, talvez tenha sido alguns bons momentos que já se perderam ali num time muito quadrado. Já vejo muito torcedor do Palmeiras criticando o Filipão, que o Filipão não melhora, o time não sai do lugar, tudo. Eu acho que o Filipão tem um nome importantíssimo na história do Palmeiras, mas as críticas fazem sentido sim. Sobre o São Paulo, é uma classificação importante. Claro, classificar para a final, eventualmente pode ser campeão contra o Santos ou contra o Corinthians, pode conquistar o título, que seria muito bom para a torcida, assim, para os jogadores, tudo. Mas acho que o principal só de eliminar o Palmeiras já é uma coisa importante, porque o São Paulo, com um time de garotos, conseguiu eliminar um time no papel muito mais forte e muito mais cascudo. Então, assim, ajuda a dar confiança para esses garotos do São Paulo. O São Paulo está tentando refazer um time no meio da temporada. O Wagner Mancini, e com eventual colaboração aí já do Cuca, conseguiu fazer uma coisa que o Jardine provavelmente pensava, mas ele não tinha tamanho para fazer, que era realmente botar mais moleque para jogar, botar mais esses garotos para jogar. Isso agora está funcionando. Eu até acho que é bem possível que o São Paulo, numa eventual final contra o Corinthians ou contra o Santos, acabe não conseguindo ganhar, mas já mostrou uma evolução, já mostrou um caminho ali, já ganhou confiança, e ganhou confiança até no goleiro, né? O Thiago Volpi tem feito partidas mais seguras, teve partidas mais espetaculares dele. Acho que a atuação mais importante foi contra o Red Bull, no 0x0 no Morumbi. O São Paulo ficou com 1 a menos quase o jogo inteiro, e ele fez ótimas defesas ali para segurar o resultado. Um São Paulo bem acuado ainda.
ainda. Mas no geral ele já tem passado mais confiança para a torcida, pegou 2 pênaltis contra o Palmeiras, então a coisa já melhorou. Ele perdeu um pênalti, eu até fiz um levantamento, coloquei no Twitter, o pessoal da ESPN até chamou a atenção também nos debates, né, no bate-bola, no linha de passe. O Thiago Volpi, no Figueirense, ele participou de 2 disputas de pênaltis, nas 2 ele só ficou no gol, ele não bateu, né? Até porque ele não fazia muito isso. Ele tem um gol pelo Figueirense contra o Camboriú no Campeonato Catarinense, foi um gol assim, não foi de disputa de pênaltis. No México ele começou a bater com mais frequência, né? Então foram 4 disputas de pênaltis que o Thiago Volpi participou pelo Querétaro. Em 3 delas ele cobrou e nas 3 ele converteu o pênalti. Na única disputa que ele não bateu foi uma disputa de pênaltis que não foi até o final, né? Foi decidido já no 4º pênalti. Eu não sei se ele era o 5º ou não, se ele estava reservado para ser o 5º. É possível, porque na última decisão de pênaltis que ele disputou pelo Querétaro, ele foi o último batedor e ele decidiu, ele conseguiu fazer e classificou o time dele contra o Leão. Então fazia sentido o Volpi bater. Tenho certeza que ele treinou, que o São Paulo treinou pênaltis e ele bateu ali, então ele deve ter mostrado que tinha boa capacidade para isso, e acho que não era o fim do mundo ele ser escolhido para bater. Mas ele bateu muito mal, né? Ele bateu muito mal, ele telegrafou o lado, ele faltou só indicar para onde ele ia chutar pro Fernando Praz fazer a defesa, ele bateu muito mal. E bateu de um jeito diferente do que ele batia no México. No México ele batia com mais força. Daí eu não sei por que ele decidiu mudar o estilo, se foi um momento, a situação do momento, se ele sentiu alguma coisa lá que o Praz pudesse fazer diferente, ou se de repente ele não sentiu confiança para bater tão forte, com medo de bater lá no alto, qualquer coisa assim, ele mudou o estilo e acabou errando. Talvez até pelo Volpi ser um jogador ainda um pouco vulnerável ali na relação com a torcida, talvez pudesse, se fosse para ele bater um pouco antes, não bater o último, que fica mais exposto. De qualquer forma, ele está ganhando um espaço. Acho importante isso para o São Paulo também, começar a virar algumas páginas ali, né? Então o time volta a ganhar do Palmeiras, quer dizer, no caso eliminou, não ganhou, mas volta a ter um bom resultado contra o Palmeiras, uma coisa que o São Paulo vinha tendo muita dificuldade, volta a ter pelo menos um pequeno momento de confiança no seu goleiro, e volta a ter esperança de que tem um futuro ali, a base está dando sinal de que pode montar um time, claro, aí é questão se a torcida confia ou não que o Leco não vai vender todo mundo como já vendeu aí nos últimos anos, e aí o Edson São Paulo perdeu o Militão, que está na seleção, o David Neres, que está na seleção, né? Então, sim, o São Paulo nesses últimos tempos tem que tomar sempre cuidado, sempre ficar com o pé atrás ali, a torcida, mas foi um bom resultado para o São Paulo. Mas é isso, então acho que o saldo ali para o Palmeiras é de uma reflexão sobre o futebol do time, e parar de reclamar do VAR, deixa isso para a diretoria que resolve essas questões de política interna, cartolagem. O Palmeiras precisa realmente melhorar o nível de futebol, porque neste ano deu um passo para trás em relação ao ano passado, sendo que o time tem até jogadores melhores, parece um time muito acomodado e viciado num estilo de jogo que parece estar sendo anulado com um pouco mais de frequência nessa temporada. E o São Paulo aí conseguindo um resultado aí para ter uma esperança de que as coisas podem mudar. O São Paulo, que há 3 semanas a torcida olhava lá, parecia, putz, já tinha torcedor falando que ia lutar para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, tudo. De repente parece que a coisa pode ser um pouco melhor, e a coisa começou a evoluir mesmo antes do Cuca chegar oficialmente como técnico do clube. Mas é isso, então, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, curtam o vídeo, todas aquelas coisas. Eu não participei do debate a sopra dessa segunda, né? Foi a minha vez no rodízio, né? Então ficou o Rudy Landucci, o Bolívia e o Eduardo de Menezes na gravação. Até por isso eu vim aqui falar um pouco do jogo, porque eu não participei lá do debate, então vou deixar um pouco aqui minha opinião, tá? E essas camisas aqui, eu não vou colocar camisa de time grande de São Paulo, porque senão vocês vão ficar me enchendo o saco, tá? Então eu só vou colocar quando eu puder colocar as 4 aqui, tá? Que nem eu faço do Rio e do Rio Grande do Sul, botar as 4. Não botei do Rio Branco, de Paranaguá e do Londrina, times que foram eliminados neste fim de semana na semifinal do segundo turno do Campeonato Paranaense. A final será Atletiba, para decidir quem fará a final contra o Toledo. Mas é isso, então espero que tenham gostado. Amanhã eu vou falar um pouco de basquete de novo, aí de Michael Jordan, um pouquinho de história de basquete e de beisebol, tá bom? Então é isso, então um abraço e até mais.